Muito bem, então, bom dia a todos, feliz sábado. Mais uma vez agradecer ao irmão Adão, pelo convite. Como ele falou, já estou quase na casa. É aquele negócio, sempre que precisar a gente está aqui para servir. Quando eu preciso do Adão também, ele está pronto para ir lá na nossa igreja também, passar a mensagem. E assim vai até Cristo voltar. Essa é a nossa rotina. De cada sábado, de cada quarta-feira, de cada domingo, precisamos vir aqui na casa de Deus, louvar o seu nome, agradecer pelas bênçãos que tem recebido cada dia, e pedir a Deus que nos dê sabedoria, paciência, e amor, paz e alegria, e que assim possamos estar juntos até a volta de Cristo, todos preparados, para que assim possamos subir juntos. E aí sim estaremos para sempre com o nosso Salvador, nosso Deus, o Espírito Santo, os anjos e todos os salvos lá no céu. Aí como a Bíblia diz, acabou todo o sofrimento, não vai ter mais dor, nem lágrimas, nem morte, pois são tudo coisas passageiras. E assim nós estamos aqui para aguardar essa maravilhosa volta do nosso Salvador. Meus queridos, a mensagem de hoje, para ser breve com vocês, eu peço a vocês que abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18. Jeremias capítulo 18, amém? Amém. Ainda tem uma misericórdia por aqui. Muito bem, meus queridos. Jeremias capítulo 18. Muitas vezes, se você está na frente de Provérbios, na frente de Isaías, na frente dos Salmos, um pouquinho só para frente. Você abrir a Bíblia nos Salmos e você vai para frente um pouco, já vai, fica aqui depois de Provérbios e dos Salmos. Aqui no versículo, a partir do versículo 1 do capítulo 18, a mensagem de hoje tem como tema consequências. Quem de vocês aqui já ouviu falar de alguém que teve consequências por algo de errado que fez na vida? Aquilo que diz, o que você planta, você vai colher. E muitas vezes nós temos algumas consequências na nossa vida por algo de errado que fizemos no passado. E hoje estamos pagando pelas consequências. Por isso eu coloquei o título da nossa mensagem de hoje, as nossas consequências do passado. E no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículo 1 em diante, aí diz assim: o Senhor Deus me disse, desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhes darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre as rodas de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outra vez, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quem de vocês aqui já assistiu pessoalmente um oleiro fazendo um pote? Trabalhando com barro? Alguém já assistiu pessoalmente, sim? A gente vê sempre aqueles vídeos na internet. Eu também nunca vi ele fazendo um pote pessoalmente. Mas eu já acompanhei ele pela internet. Lá no meu lugar onde eu moro, lá onde eu morava, lá na Paraíba, ele tinha um senhor lá que fazia os potes, e eu nunca tive a curiosidade de ver.
Mas eu fico olhando assim, como que eles podem fazer um pote, era um pote grande, que cabia até, são 3 baldes de água de 18 litros, cabia dentro de um pote daquele, até 3 baldes de água, um pote tão grande assim. E eu ficava pensando, como que ele consegue fazer trabalhar com aquele barro mole assim, e esse barro depois ficar duro assim, e ser transformado em um pote. E a Bíblia diz que quando ele estava fazendo, muitas vezes quando eles estão fazendo o pote se quebra. E eles renovam novamente, amassam o barro e continuam fazendo e assim transformam aquele pote. E hoje em dia, como a gente vê na internet, como as coisas estão facilitou muita coisa, e eles agora têm um negocinho que eles colocam o barro em cima, apertam o pé embaixo, e é como um pedal e vai girando, girando, girando. Antes não tinha, eles faziam tudo manual mesmo. E aquele giro ali ajuda muito a pessoa a fazer aquele pote, né? E Deus disse assim para Jeremias: desça até lá na casa desse oleiro, você vai ver ele trabalhando com barro. E pode perceber que quando ele vai trabalhar, e o pote vai quebrar. E quando o pote quebrar, ele vai fazer novamente, e aquele pote se transforma em um pote. E ele fala assim: você acha que eu não posso fazer o mesmo com vocês também? Por isso que eu falo assim sobre as consequências, e muitas vezes Deus trabalha na nossa vida igual o oleiro trabalha com o barro. Muitas vezes Deus quer nos quebrar e quer fazer de novo. E é aquela coisa, quando você deixa Deus te quebrar e Ele fazer de novo, Ele faz. Mas quando você não deixa, muitas vezes não acontece. E na Bíblia teve muito caso de pessoas que não deixaram que Deus o fizesse outra vez. No tempo de Israel, a gente sabe que no Velho Testamento aqui aparecem muitos reis, né? Foram mais de 40 reis que teve durante o reinado de Israel, o povo de Deus. E alguns deles, a maioria, a Bíblia diz que não fizeram o que Deus pediu, conforme Deus quis. Apenas aparece um rei que fez tudo certo. Os demais nenhum fizeram, mas teve muitos deles que deixaram que Deus renovasse eles novamente, né? E um dos reis que não permitiu que Deus o quebrasse e fizesse de novo foi o primeiro rei de Israel, que foi Esaú. E Esaú, ele reinou por 40 anos, e durante muito tempo Esaú foi um bom rei, né? Mas do meio para o fim, o poder subiu para a cabeça dele, e apareceu, e ele começou a fazer as coisas erradas, e Deus sempre querendo trabalhar com ele, mas ele não aceitava. Então Deus ali apresentou um novo rei, que era Davi. E quando ele soube que Davi seria o novo rei, então Esaú, aquele negócio, se transformou em um bicho, né? E começou a fazer tudo errado, e começou a fazer guerras, e principalmente matar o que seria o novo rei, que era Davi, né? Mas ele não conseguiu fazer isso. Mas o fim dele foi triste, porque ele não deixou que Deus o renovasse novamente. Deus o quebrou e quis fazer de novo, e ele não aceitou. E o fim do rei Esaú foi triste, né? Ele morreu com sua própria espada e também perdeu a salvação, porque não se entregou nas mãos de Deus. Aqui tem umas passagens bíblicas, mas todos vocês já conhecem. Eu posso só ir comentando, para a gente não perder muito tempo, que todos conhecem aqui a história de um rei, que era um rei muito perverso, fez muita maldade, matou muita gente, escravizou muita gente, fez muita gente adorar deuses, né, obrigado a adorar, para que as pessoas não morressem. E foi o caso do rei Nabucodonosor, né? E então, uma certa vez, Deus mandou um profeta ir até o Nabucodonosor, falar para ele que se ele não mudasse o seu modo de viver, ele ia morrer e ele ia perder todo o poder que ele tinha, né? Mas o rei Nabucodonosor não acreditou no que o profeta falou para ele e não aceitou que Deus o fizesse de novo. E Deus assim fala para o rei que se ele não mudar o seu modo de viver, vai acontecer muitas coisas com ele. Ele vai perder o seu poder, ele vai se virar em um bicho, ele vai morar no mato, vai comer capim junto com os boi, né?
E o rei, isso é conversa, isso não existe. Conversa desse profeta, eu não acredito nessas conversas. Aí foi que ele continuou, aí foi que o rei, o Nabucodonosor, fez mais maldade ainda com o povo, né? E aconteceu exatamente o que Deus tinha falado para ele. Passou-se uns tempos e o rei começou a ter umas visões, começou a se sentir mal, e começou a ficar meio louco. E daí a pouco estava lá, aquele rei, o homem mais poderoso lá da Babilônia, né, de Israel, lá dentro do mato, junto com os bois, comendo capim. Ficou nessa situação durante 7 anos. Agora pense vocês, se vocês pensarem aqui hoje no homem mais poderoso que tem no Brasil, e depois você ia olhar lá dentro do mato, está ele lá junto com os bichos, comendo capim, cabelo grande, barba grande, unhas que pareciam unhas de águia, né? Ficou aquela unha enorme, aquela coisa feia. E o rei lá, dentro do mato, junto com os bois, o homem mais poderoso daquele lugar. O que as pessoas não pensavam quando olhavam para o rei, né, daquele mato, falavam, como que pode um homem poderoso como esse agora estar num estado desse? Né? E Deus pode fazer esse tipo de coisas com muita gente. A gente pensa assim, mas isso não é maldade? Não é maldade, porque nós sabemos que Deus já provou mais do que tudo que Deus é amor. Ninguém tem amor maior no mundo do que Deus. E muitas vezes Deus precisa quebrar você para poder renovar, para poder você te fazer novamente. Né? E quando você não aceita, acontece o que aconteceu com o rei. Então passou-se aí os seus 7 anos. E depois o rei reconheceu que Deus é o Deus verdadeiro. E Deus ali deu novamente o juízo de volta para o rei. E ele voltou a ser rei. E depois aqui na Bíblia aparece o rei louvando o nome de Deus, falando para todas as pessoas. Agora nessa terra ninguém mais adora outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro, o Deus do céu, que criou a terra, que criou o mar, que criou tudo o que existe. Muitas vezes na nossa vida, meus queridos, precisamos reconhecer Deus nas nossas vidas. E você hoje passa por algo na sua vida, né? E você fala assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está passando? Eu sirvo a Deus. Aí começa a falar, vou analisar a minha vida. Cedinho eu oro, estudo a lição, estudo a Bíblia, domingo, sábado, quarta-feira vou para a igreja. Mas Senhor, por que está dando tudo errado na minha vida? E muitas vezes a gente está pagando por uma coisa que a gente fez no passado. E a gente tem que colher as consequências do nosso erro. Então, outra pessoa que também, que vocês, se vocês estudar aqui na Bíblia a vida dele, né, é um livro que estamos estudando durante esse trimestre na lição da Escola Sabatina, que fala muito sobre o livro dos Salmos, né? E os Salmos, a maioria dos Salmos fala sobre a vida de Davi. Embora o livro A Vida de Davi também está escrito em muitos outros livros na Bíblia do Antigo Testamento. Até no Novo Testamento também cita sobre Davi. Mas, meus queridos, Davi cometeu apenas um erro grave na sua vida. E ele pagou uma consequência, mas uma consequência tão grande, que se ele parasse para voltar, ele falava que jamais faria o que fez. E foi apenas um momento, um simples momento. Né? Davi estava no seu palácio, simplesmente viu uma mulher lá do outro lado tomando banho, e depois achou aquela mulher bonita, mandou que o seu empregado trouxesse a mulher para ele, ali aconteceu um ato de adultério, depois nasceu um filho, e isso foi a ruína, bastou isso para ser a ruína de Davi. Então Davi pagou muitas consequências por causa desse, vamos falar, pequeno erro, mas que não é um pequeno erro, um erro grande. Porque desse adultério, também ele foi obrigado a mandar matar o esposo da mulher. Né? E não só morreu o esposo da mulher nessa guerra, por causa disso morreu muita gente, então foi muito sangue derramado.
por causa desse pequeno erro que Davi cometeu, algo que poderia ser evitado, mas não foi evitado. E então isso fica de exemplo para nossas vidas, né? Às vezes muitas coisas vêm na nossa vida, algo que a gente pode evitar, algo que você pode ver que vai te causar consequências futuramente, e muitas vezes você simplesmente ignora e faz um ato e depois vem as consequências. Eu mesmo conheço pessoas que levam uma vida hoje, é uma vida, uma pessoa convertida, tudo, mas passa por muitas consequências na vida, muito sofrimento. Por quê? Por causa do seu passado. É aquele negócio, se você planta, você vai ter que colher. Então eu falo para vocês assim, se por acaso algum de vocês tiver algo no passado, vocês conhecem alguém que está sofrendo e leva uma vida hoje honesta, direita, mas pode ver que no passado aconteceu alguma coisa, ele fez alguma coisa de errado na vida e hoje ele está pagando por essas consequências, né? No caso do rei Nabucodonosor, no caso de Daniel. Agora eu peço a vocês que vamos abrir a Bíblia aqui no livro de 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Vamos ver aqui outra pessoa que também pagou por muitas consequências do erro que cometeu no passado. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me engambar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo seja comigo. O versículo 8, que eu quero só frisar nele. Por 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Quem está falando aqui? Paulo. Que sofrimento era esse que Paulo tinha? Vocês sabem? E até hoje a gente não sabe que espinho que era esse, né? A Bíblia não revela qual era o espinho. Alguns falam que poderia ser a vista de Paulo, né? Que quando ele teve um encontro com Cristo, ele ficou cego por 3 dias, depois ele voltou a enxergar, mas não se sabe se era esse o espinho que Paulo carregava na carne, mas poderia ser qualquer outro, uma doença, uma dor que ele sentia, qualquer outra coisa. Mas por quê? Porque Paulo, antes de se converter a Cristo, antes de Cristo o chamar, todo mundo conhece a vida de Paulo. E o que ele fez com os cristãos. Ele perseguia e matava os cristãos. Inclusive, na morte de Estevão, o Paulo foi como é que fala? Segurou as vestes. Aqueles que deixaram. Sim. Né? Foi ele que autorizou para que Estevão fosse apedrejado. Né? Estevão era um grande servo de Deus, né? Vamos dizer assim, um discípulo de Cristo, que fazia as coisas de Deus. E o apóstolo Paulo, ao ver ele fazer isso, o perseguiu e o matou a pedradas. Né? Aí, fora isso, foram muitas perseguições e muitos cristãos que através da ordem do apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele mandava matar. Mas agora ele se converteu, né? E agora ele é uma nova criatura em Cristo, né? E agora ele, em vez de perseguir, ele agora protegia os cristãos. Mas o que fez para trás, meus filhos, não apaga. Esse é o problema. É que o que a gente faz para trás fica. Então o que Paulo fez ficou. Né? Então
como consequências disso, ele carregava esse espinho. E ele sofria com esse espinho na carne. Né? E além desse espinho que ele carregava na carne, como a Bíblia fala, ele sofreu também mesmo fazendo a vontade de Deus, trabalhando para Deus, era preso, levou surra, né? Nossa, foi muito sofrimento, ficava preso em um porão escuro por vários dias, por vários meses, né? E em navios, ele ia fazer viagem com navios, e o navio muitas vezes uma tempestade grande, aquele navio enchia de água, quase afundava, ele ficou perdido em uma ilha por 3 meses, né? Ele e mais outras pessoas. Então tudo isso era sofrimento. E você fala assim, mas como uma pessoa que serve a Deus todos os dias da sua vida, trabalha para Deus e passa por todas essas coisas na vida? Porque é assim que funcionam as coisas de Deus. E se muitas vezes passarmos por uma angústia, um sofrimento, uma doença, até mesmo por morte, mas a Bíblia diz, né? O importante é que você nunca deixe os caminhos de Cristo, porque isso aqui é tudo passageiro. Uma hora passa e acaba, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus, como eu falei no início, vai para o céu. A nossa casa, a nossa esperança está no céu, não está nessa terra. Aqui é apenas uma passagem rápida. Isso aqui logo, logo passa. Isso aqui logo, logo passa, tudo se acaba. O bom vai ser a nova terra, o novo mundo, o novo céu, todo mundo com Deus para sempre, para nunca mais morrer, nunca mais ter doença. Né? Não vai ter mais igrejinha dividida, assim como tem essa daqui, tem a minha lá no Xaxim, e tem várias e várias por aí. Vai ser uma igreja só, vai ser todo mundo unido em um lugar só. O pregador vai ser o mesmo, não vai precisar mais Adão, você está chamando o pregador, né? Porque o nosso pregador já vai estar lá. Né? Possa ser que seja só Deus o pregador, só Jesus, os anjos, né? O Espírito Santo, ou de repente se também Deus vai chamar alguém para pregar. Mas uma coisa é certa, não vai ter mais aquele líder aqui nessa igreja, vai ser preciso ficar chamando os pregadores e se reunindo. A nossa reunião todo sábado vai ter no céu, o sábado vai continuar sendo guardado para a eternidade. Esse é o sinal de Deus, é o dia que Deus escolheu, abençoou para sempre. Então todo sábado, todo mundo, porque lá no céu também a gente vai ter atividades, não vai ser simplesmente só comer e dormir. Todo mundo vai ter suas atividades, mas quando chegar o sábado, todo mundo vai parar e vai lá no culto perante Deus, adorar somente o Senhor, né? Escutar o nosso pregador. Imagina os hinos que é cantado lá, o coral de anjos cantando junto com todo mundo. Minha nossa, vai ser mesmo uma maravilha. Então, irmão, ore para que você possa estar lá, porque vai ser muito bom. Muitas vezes nós trocamos coisinhas tão simples aqui na terra pela nossa salvação. Como no caso de Balaão. Balaão era um profeta de Deus. Chegou um dia um rei, ofereceu um dinheiro, digamos assim, uma mixaria, e ele aceitou para fazer o quê? Para amaldiçoar o povo de Deus, o povo dele. E olha onde as pessoas chegam, meus queridos. E Balaão aceitou. Né? Ele aceitou, e mesmo Deus na frente dele, não vá Balaão, não faça isso. Mandou um anjo para tomar a frente da sua jumenta no caminho, e ele bateu na jumenta, e mesmo assim foi e fez tudo errado, e perdeu a sua salvação por causa de um pequeno dinheiro. Né? Esse Deus quebrou, e ele não deixou que Deus fizesse de novo. Tem outro caso também de um casal, né? Ananias e Safira, né? Que também trocaram a salvação por dinheiro. Né? Naquele tempo, os discípulos todos se reuniram, venderam algumas fazendas que tinham terra, e que era para ajudar as pessoas pobres. Né? E então a Ananias e Safira, esse casal, eles eram casados, e eles também se ofereceram a vender seu terreno. Eu acho que eram aqueles que queriam aparecer, na verdade, né? Porque não precisava eles ter vendido, não era obrigado eles fazer, mas eles fizeram. Mas o que eles fizeram? Eles tiraram metade do dinheiro para eles e levaram metade. E o que eu acho incrível é que na hora que eles chegaram lá para dar a oferta, né,
o apóstolo Pedro falou para ele, Ananias, você tem certeza que é esse dinheiro aqui? E ele falou, sim, é esse dinheiro. O Espírito Santo está falando para mim que você está roubando metade do dinheiro, você só está dando metade. Não, eu não estou fazendo isso. E ali, ele, por causa do pecado dele, ele morreu naquela mesma hora. E dali já foi enterrado. Mas atrás dele vem a mulher dele com a mesma coisa. E Pedro falou novamente, você tem certeza, Safira, que esse dinheiro todo? Sim, esse dinheiro todo. Mas o Espírito Santo está me falando que não, mas é. Aí Pedro foi e contou a história. O seu marido chegou aqui, contou a mesma coisa, estava mentindo, foi morto. Né? Vamos usar a palavra, Deus o matou por causa do seu pecado, por causa da sua mentira, e ele já foi sepultado. Você também? E ela continuou fazendo a mesma coisa. E ela foi morta também naquele mesmo instante. Ou seja, não deixou que Deus refizesse novamente. Então o apelo essa manhã para vocês é: deixe que Deus faça você outra vez, meus queridos. Fale assim, Deus me quebra e me renova de novo. Eu preciso ser renovado, Senhor. Se possível, Pai, me quebra todo dia e me faz de novo. Assim como ele quebra o pote e ele começa a fazer e aquele pote fica perfeitozinho novamente, assim também eu preciso, Deus, que o Senhor me quebre todos os dias. E assim, meus queridos, você vai ter uma vida abençoada ao lado de Deus. A partir do momento que você se humilha, né? O rei Nabucodonosor, quando ele percebeu que Deus era o Deus verdadeiro, o rei se humilhou diante de Deus. E Deus o aceitou de volta e o transformou em um novo rei. E ele teve mais poder do que tinha antes, mas agora fazendo as coisas da maneira correta. Muitas vezes Deus pode ter misericórdia de nós também, e quando você se humilha e pede, Ele pode te livrar da consequência de algo que você fez na inocência, né? Mas eu tenho certeza que pode orar a Deus todos os dias, que Deus vai te transformar, e vai fazer você uma nova pessoa todos os dias da sua vida. Que Deus nos abençoe, né? E assim trabalhe as nossas vidas e assim nos transforme, para que, como eu já falei, possamos estar um dia junto ao nosso Salvador, lá no céu. E agradecer Ele pessoalmente. Senhor, obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim naquela cruz. Obrigado, Deus, por ter saído desse maravilhoso céu e ter ido para aquela terra suja, fedida, cheia de pecado, somente para morrer e me dar uma salvação, para que hoje eu possa estar aqui, junto com o Senhor. Amém? Então vamos ficar em pé e vamos cantar o hino 502, Vaso Novo.